Não muito depois de ter me perguntado se ia morrer, ouvi você falando alto na outra sala. Quando a gente morre, você disse, fica com fome. Uma frase simples, e então você continuou cantarolando desafinado e empurrando seus carrinhos pelo chão. Mas aquilo ficou comigo. Me pareceu que ninguém havia resumido a morte assim tão bem. Um estado sem fim de desejo, sem nenhuma esperança de receber. Fiquei quase com medo da tranquilidade com que você encarava algo tão abissal. Como você olhava para aquilo, como havia revirado em sua mente da melhor maneira possível e encontrava uma forma de clareza que permitiu que aceitasse aquilo. Talvez eu esteja atribuindo sentido demais às palavras de um menino de 3 anos. Mas, por mais acidentais que fossem, havia beleza nelas. Na vida, nos sentamos à mesa e nos recusamos a comer. E na morte, estaremos permanentemente com fome. O vídeo de hoje é sobre A Memória de Nossas Memórias, de Nicole Krauss. Seja bem-vindo ao canal Chave de Leitura. Hoje eu vou falar de mais um livro da Nicole Krauss. O último vídeo do canal, se eu não me engano, foi o último, foi sobre The History of Love, a história do amor. O livro saiu traduzido aqui também pela Companhia das Letras, a mesma editora que publicou esse aqui. Esse é o terceiro romance da escritora e foi publicado originalmente em 2010, né? Eu entrei nessa de ler a Nicole porque a gente vai ler ela no Ler Mulheres. O livro do Lê vai ser o Floresta Escura, um lançamento recente, né? A Nicole, ela tem ainda um outro livro, que é o Man Walks into a Room, e eu não sei se esse livro, eu acho que esse livro não está traduzido aqui no Brasil, não. A Nicole é uma autora norte-americana que é muito interessada em retratar o dilema do povo judeu, eu acho, né? Esse já é o segundo livro onde ela trata disso, né? É um romance, assim, bem contemporâneo, ele tem um enredo meio solto, meio frouxo, ele não é um livro de um enredo único que você acompanha, enfim. Ele tem muito essa coisa do recorte de uma situação, de uma coisa específica na vida dos personagens, mas ele, como no The History of Love, e pelo que eu sei do que eu li da sinopse do Floresta Escura, acompanha, então, personagens judeus, né? Então, a Nicole, ela vai aí explorando diferentes questões em torno do povo judeu. E, assim, esse livro me parece muito diferente no tom do The History of Love, porque o The History of Love, ele envolvia um sentimento de perda, ele envolvia tragédias pessoais, ele envolvia uma certa melancolia, mas ele tinha um certo humor, né? Ele era um pouco equilibrado entre essas coisas da melancolia e do humor. E esse texto aqui, ele já é mais tenso, né? É um livro denso, é um livro tenso também, e ele é quase assim solene no modo como ele explora, como ele reflete os sentimentos dos personagens, porque esse livro é um livro muito focado no sentimento de perda, no sentimento de ausência, nas memórias e como essas memórias e essas perdas marcam, de uma certa forma, definem a vida das pessoas, né? Como elas ficam marcadas por essa perda, né? E pelos sentimentos que elas têm em relação às circunstâncias da perda, né? Porque também é um livro muito que trabalha com o sentimento de ressentimento, de culpa, e com uma certa incomunicabilidade da experiência. Então é um livro muito tenso nesse sentido. Ele não vai ter aquele alívio cômico que tinha no The History of Love, com principalmente o Léo Gursky, mas também um pouco com a Alma, né, que são os personagens principais lá. Então esse livro, ele vai contar a história de 6 personagens e durante boa parte do livro a conexão entre essas histórias é muito sutil, né? Ela não é muito evidente. O que a gente sabe é que tem
eles têm uma escrivaninha. E vários desses personagens têm uma relação um pouco intensa com a escrivaninha, né? Então você vai ter a personagem que, em princípio, parece que sente um pouco do peso da herança dessa escrivaninha. Boa parte desses personagens trabalha com a escrita, tá? Então, novamente, uma coisa que a Nicole já tinha trabalhado no The History of Love vai retomar aqui é a questão dos personagens escritores ou dos personagens que escrevem como algum modo de expressão do sentimento, da vida, da memória, enfim. Então você tem essa personagem que ela tem essa relação dúbia com a escrivaninha, que ao mesmo tempo que é uma espécie de fardo, ela percebe que se torna um elemento organizador da sua carreira, porque ela é uma escritora. Você vai ter a personagem que tem um apego grande à escrivaninha e que é uma coisa um pouco excessiva e inexplicável e que ela se recusa a por exemplo, explicar para o seu esposo, né, de onde veio a escrivaninha, por que ela é tão importante, enfim. Você tem a relação... E aí é difícil de falar sem dar spoiler. O livro ele vai segurar muito a conexão entre essas histórias todas, muito até lá ao final. A gente vai passar algumas histórias sem entender qual é a relação com essa escrivaninha. A gente percebe que tem escrivaninhas na história, né? E que existe talvez uma ligação. A gente começa a desconfiar que algumas histórias são ligadas e outras não, mas no fim a gente percebe que tem uma ligação, né? Mas tem que prestar atenção, tá? Porque a Nicole, ela não tá preocupada em fazer uma espécie de romance de mistério, sei lá, onde você vai ligando. O romance, ele tem essa estrutura meio puzzle, assim, sim. Se você lê atentamente, você percebe que as histórias estão ligadas. Mas o livro, ele explora muito mais essa coisa da memória mesmo, dos personagens falando sobre esse seu sentimento de perda, aquilo que foi, aquilo que ficou inacessível, que era inacessível, e a culpa advinda disso, ou o ressentimento, a insegurança advindo dessa relação e de como a vida toda se moldou em torno dessa situação e desse sentimento, né? A Nicole Krauss escreve muito bem, o texto dela é muito sofisticado. Ela tem uma habilidade muito grande para fazer descrição física, sensorial, e para fazer esses discursos de revolver ali o sentimento. Ela é magistral nesse sentido. E assim, eu acho que esse não é um livro para se devorar rapidamente, porque... Em primeiro lugar, como o livro não tem um plot fechado, ele não é aquele livro que você volta pra ele correndo porque você quer saber o que aconteceu, o encadeamento do choque. Não tem isso, sim. O livro em nenhum momento te tenta a isso. Você termina o livro percebendo essa conexão, mas o livro em nenhum momento faz alarde de que tá vindo aí uma revelação da ligação entre essas pessoas. Ele simplesmente passa ao largo disso. Ele fica explorando essa coisa dos personagens, lidando com os próprios demônios. E como o livro é um livro tenso também, assim, ele não é um livro que te deixa muito pra cima, assim. Teve alguns momentos em que eu fiquei de coração partido. O livro não é nem um pouco pesado no drama, assim. Até uma coisa que eu falei no meu vídeo sobre The History of Love é que teve um ou outro momento em que eu achei que a escritora pesou um pouquinho a mão naquela coisa de querer fazer a gente chorar, de querer fazer a gente sofrer. E aqui eu já acho que ela chegou no tom ideal pra mim, que é aquele em que ela faz cenas muito tocantes e muito emocionantes com uma economia de meios, sabe? No tom, assim, uma coisa super sutil, assim. Eu prefiro assim. E que ainda assim são cenas muito de partir o coração, em vários momentos.
Eu gosto muito da construção de personagens, aquela é uma coisa muito difícil que ela faz. Assim, embora os capítulos aqui sejam muito mais longos que no A História do Amor, a gente não tem muito assim. Ela faz uma coisa aqui mais ou menos que o que a Alice Munro faz, e que eu sei que nem todo mundo assim se sente preso ou tocado por esse tipo de narrativa, que é muito aquela coisa de um recorte da vida da pessoa. Então, assim, você não vai saber muito da vida pregressa da pessoa, você não vai saber muito. Enfim, não vai ter muito uma noção de início, meio e fim no desenvolvimento ali da vida da pessoa, enfim. Assim, pega-se aquele recorte e você vai ter o personagem ali falando, mas a questão é que os personagens soam muito reais, eles soam muito verossímeis nesses recortes que eles fazem, né? E eles são muito diferentes, a gente percebe que os narradores são distintos entre si e que cada um tem cada qual tem sua particularidade, então assim, os capítulos não se confundem, né? Tem dois momentos em que isso poderia acontecer, porque são duas mulheres narrando, né? Então você vai ter uma escritora num período mais próximo da contemporaneidade e uma outra escritora, só que ela não é a narradora, né? Quem narra é o marido dela. As duas são escritoras, mas elas estão separadas no tempo, e tem uma outra moça que não é escritora. Ela é eu acho que ela tá fazendo... Eu não sei se ela tá fazendo graduação ou pós-graduação, mas ela é estudante de Oxford. Então, assim, elas não se confundem muito. Seria o risco de ter, porque os outros personagens são masculinos, né? E eles também não têm nada a ver um com o outro. E então, assim, eu acho que ela consegue dar uma voz convincente, verossímil para esses personagens, explorando essa coisa do recorte, né? Então, para ler esse livro tem que ter em mente que ele não vai ter um enredo determinado, assim, super delimitado. É uma coisa, assim, diluída na história dessas pessoas que de algum modo se conecta. Mas, assim, um texto muito sofisticado, muito bem escrito, uma capacidade de representação e de caracterização muito bem feitas. Mas um livro um pouco monotônico, talvez, assim. Não é um livro com grandes altos e baixos, assim. Ele vai ter alguns momentos de angústia, assim. Não é um livro também muito pacífico, mas ele não é um livro de arroubos, né? Então, tem que ter isso em mente. Mas, assim, eu achei o livro muito bom. Foi um livro que me deu um certo trabalho de ler. Eu acho que talvez mais perto do final eu estivesse um pouco cansada do livro, até por ele ter capítulos muito longos e por eu já estava meio que perdendo a esperança de que as histórias iam se ligar, mas elas se ligam. E por isso eu aconselho que esse livro seja lido com vagar, porque assim, é um livro de muitas qualidades, mas é um livro que, se você for tentar devorar na esperança de que ele vá rapidamente chegar numa conclusão, assim, ele pode ser frustrante, né? Mas eu gostei muito do livro. Eu acho que os assuntos que ela toca me interessam bastante, assim, essa coisa de memória, de perda. O título do livro, né? O livro em inglês chama Great House e em português A Memória de Nossas Memórias. Mas o fragmento de onde esses títulos foram tirados é o mesmo. Ele tem a ver com o Talmud, né? Então ele tem a ver com cultura judaica. E ele vai falar, ele tem a ver, não sei se eu vou achar a passagem aqui agora, mas ele fala alguma coisa sobre como os judeus têm eles têm uma espécie de memória de um lugar de origem que é uma ideia, porque foi destruído, né? Então, e que eu acho que tem a ver com essa ideia de que para esses personagens o porto deles, aquilo que eles têm de seguro, onde se agarrar,
é também, de uma certa forma, essa coisa perdida, né? Essa coisa que ela é muito concreta enquanto sentimento e memória, mas ela não é um lugar específico, sabe? E é uma imagem muito interessante, uma imagem muito sofisticada, inclusive. Eu encontrei a passagem, mas assim, gente, ela é muito grande, então não vai dar muito para ler. Eu vou ler mais uma passagem do livro, porque ele é muito bonito. E ele tem algumas passagens muito interessantes. E é um livro que eu recomendo, somente com a ressalva de que talvez seja interessante que vocês leiam o livro com calma, né? Não com aquele furor dos grandes acontecimentos, porque não vai ter isso aqui não. Mas assim, é um texto muito consistente, assim, na coisa da qualidade dos elementos, do manejo do tempo, da conexão da linha temporal, da construção dos personagens, da densidade psicológica, da caracterização e de pessoas, de ambientes. Ele é muito bem feito, ele é muito rico. Então, vou encerrar com mais uma citação. O ato de amor é sempre uma confissão, escreveu Camus. Mas também o fechar silencioso de uma porta. Um grito na noite, uma queda na escada, uma tosse no corredor. Minha vida inteira eu tinha tentado me imaginar na pele dela, me imaginar na perda dela. Tentado e falhado. Só que talvez, como posso dizer isso? Talvez eu quisesse falhar. Talvez me alimentasse. Meu amor por ela era um fracasso da imaginação. Bom, é isso. Me digam se vocês já leram. Eu li uma passagem aqui sobre eu botei um fragmento no Instagram de uma personagem que passou por um momento muito difícil na graduação dela. Essa aluna de Oxford, em que ela fica assim bem deprimida e muita dificuldade de escrever, de produzir. E muita gente se conectou com essa passagem, né? É uma experiência, parece comum, assim, na pós e na graduação, essa coisa do esgotamento mental, de uma certa frustração. Mas assim, gente, o texto dela é um texto potente, eu recomendo, sim, apesar desse desenvolvimento mais exigente e mais lento, tá? É isso, me digam se vocês já leram, o que vocês acharam. Beijinhos e até a próxima. Tchau!